Olá, eu sou o Gabriel Henrique, eu sou estudante de Física da UERJ e estou aqui para discutir com vocês hoje, tentar construir uma ideia do que seria a energia. Então, a energia é uma grandeza extremamente importante para a física. Várias leis de conservação da natureza têm a ver com a energia. Vários fenômenos que a gente estuda, a gente analisa a energia associada a esses fenômenos. Vários contextos analisados na física se estuda a energia, a energia é uma grandeza que realmente está presente em basicamente todas as áreas da física. Mas eu também gosto de falar que a energia é uma grandeza extremamente sutil, porque ela não é algo que a gente consegue ver, que a gente consegue pegar na mão. Então acaba que fica sendo um tanto quanto difícil a gente ter uma ideia visual, né? Entender bem o que seria a energia. Não é igual, por exemplo, a força e a velocidade, que são coisas que a gente consegue ter uma ideia visual, uma representação visual. Quando a gente empurra um bloquinho, por exemplo, a gente consegue visualmente ter a ideia do que é uma força. Quando a gente vê um carro se movendo, a gente consegue ter uma ideia visual do que seria a velocidade. E a gente não consegue fazer isso com energia de modo fácil, né? O que leva a energia a ter um certo nível de abstração, um certo nível de sutileza. E é bem verdade que a palavra energia ela é muito usada no nosso cotidiano. Quando a gente vê eletricidade, a gente vê uma luz ligada, a gente vai carregar o telefone, a gente associa isso a alguma energia de alguma forma. Quando a gente está cansado, a gente vai tomar um café, a gente vai se alimentar. A gente geralmente fala, eu estou muito cansado, vou comer algo para ver se eu ganho energia. Então a gente consegue associar a palavra energia, o conceito de energia, a contextos, a diferentes contextos. Em diferentes situações ela possui diferentes significados. Mas o que seria puramente, conceitualmente, o que seria a energia? Então, eu vim aqui hoje para tentar construir essa ideia com vocês. Para isso, eu trouxe uma simulação do FET, né, que é um programa de uma universidade dos Estados Unidos. É uma simulação bem simples. É basicamente um gatinho numa pista de skate em U, mas ele consegue trazer para a gente uma discussão muito interessante, que é a seguinte. Aqui fica bem claro que, conforme você perde altura, você ganha velocidade. E conforme você ganha altura, você perde velocidade. Né? O gatinho ele vai começar a subir e a velocidade dele diminui. Aí ele vai descer e a velocidade vai começar a aumentar. De modo que quando ele chegar no topo, ali, deixa eu ver se consigo pegar o número certinho. Quando ele chega ali, quando ele vai chegando cada vez mais alto, a velocidade é cada vez menor. Ao tanto que quando ele para voltar, ele chega na altura máxima dele, né? Ele tem a velocidade igual a zero, que ele chega na altura máxima e ele gira e desce de novo. E quando ele chega lá embaixo, quando o skate fica totalmente horizontal, a altura é zero, mais ou menos aqui, ele tem uma altura zero, tem uma altura mínima, que no caso do nosso exemplo é zero, e você tem ali a velocidade máxima, que ali é 10 e pouco, 10,5 metros por segundo. Né? Então, esse balanço entre velocidade e altura, ele nos leva a sentir, a ter um palpite de que tem algo ali se mantendo constante, que essa relação de balanço entre a altura e a velocidade, ela acontece, ela resulta, ela é consequência de algo que se mantém constante. E o que seria esse algo que se mantém constante? A gente vai começar a construir essa ideia, mas a gente já sabe que essa grandeza que se mantém constante, ela se relaciona com a velocidade do corpo e com a altura do corpo, no nosso exemplo aqui. Então, eu vou pegar essa parte da grandeza que se relaciona com a velocidade, associada à velocidade, e eu vou chamar essa parte, essa parcela, de energia cinética, que é a energia associada à velocidade de um corpo. Né? Não é nada contra-intuitivo a gente aceitar, a gente pensar que um corpo com uma certa velocidade possui uma certa energia. Né? Esse tipo de energia associada à velocidade é chamado de energia cinética. E ele é dado por essa forma aqui: massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. E a unidade de medida da energia cinética é a mesma que a unidade de medida de qualquer energia, que é Joule.
E a gente viu também que essa grandeza se relaciona com a altura do corpo. Mais precisamente, a gente vai falar que essa grandeza ela se relaciona também com a posição do corpo. Porque a gente está falando de altura, a gente está falando de altura em relação a um certo referencial, que no caso, ali no nosso exemplo, é o solo. A gente tem um solo e a gente tem uma altura em relação ao solo. A altura nada mais é do que uma posição vertical em relação ao solo. Existem três tipos de energia potencial, que é a energia potencial gravitacional, relacionada à altura, a energia potencial elástica, relacionada à deformação de uma mola. Você tem uma mola ali, a gente toma como referencial a posição de equilíbrio da mola, a posição em que o comprimento da mola está relaxado. E quando a gente comprime essa mola, a gente tem a deformação da mola, a gente tem uma certa posição em relação à posição de equilíbrio da mola. Então ali a gente tem uma certa energia potencial elástica. E a gente tem também a energia potencial elétrica, que tem relação com a distância entre duas cargas elétricas. A gente tem ideia de distância e a gente tem ideia de posição. Mais precisamente, vamos focar na energia potencial gravitacional, porque é do nosso exemplo motivador. Né? A gente viu que no nosso exemplo ali ela se relacionava com a altura, e a energia potencial relacionada à altura é a potencial gravitacional, que é dada matematicamente por essa fórmula. A energia potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade vezes a altura. A unidade de medida é Joule, a mesma da energia cinética. E a gente viu que essa grandeza se relacionava com a altura e com a posição. Então, eu vou pegar a parcela relacionada à velocidade, que é a energia cinética, e a parcela relacionada à posição, que é a energia potencial, e vou definir uma outra grandeza que relaciona essas duas. E essa grandeza é justamente a energia mecânica, ou a energia total, que é basicamente a soma das duas energias, a potencial e a cinética. Então a gente consegue ter ali uma noção do que é essa relação entre a velocidade e a posição, entre a parcela associada à velocidade e a parcela associada à posição. E uma coisa muito interessante da energia total é que em sistemas isolados ela se mantém constante. Em sistemas livres de forças externas, ela se mantém constante. Quando você não tem força de atrito, resistência do ar, por exemplo, a soma da energia cinética mais a potencial em um instante é a mesma que num outro instante. Pode ser que a energia cinética e potencial em instantes diferentes sejam diferentes, mas a soma delas vai ser sempre a mesma. E com isso a gente consegue ver o que se mantém constante ali no nosso exemplo do gatinho. É justamente a energia total do sistema, a energia total ali do gatinho. Você vê que a energia total aqui, quando ele está com a altura máxima e velocidade igual a zero, ela é totalmente potencial. E aí ele vai começar a descer, vai ganhar velocidade, tanto que lá embaixo, com a altura mínima, totalmente horizontal, a energia total vai ser toda ela cinética. Vai ter altura zero, velocidade máxima, a energia total vai ser toda ela cinética. Então a gente consegue construir ali, ter uma ideia mais visual, uma ideia melhor construída do que seria energia. Né? E as transformações de energia, de potencial e cinética, principalmente. E essa ideia, essas transformações de energia, elas são muito importantes para a gente, principalmente nas usinas que produzem eletricidade que chegam na nossa casa. Você tem ali, por exemplo, na usina hidrelétrica, uma água a uma certa altura, ou seja, uma certa energia potencial ali associada, e você deixa a água passar por um duto, ela vai possuir uma certa velocidade, uma certa energia cinética, a energia potencial da água vai se transformar em energia cinética, até que no momento ela vai se chocar com uma turbina e vai fazer essa turbina girar. E aí vai ter todo o circuito elétrico ali montado para gerar eletricidade. Mas se a gente vê a eletricidade que chega na nossa casa, que a gente vê a eletricidade e associa ela à energia, a gente vê que ela é produzida a partir de transformações de energia que a gente viu nos slides anteriores. Né? E também tem outros tipos de usinas que produzem eletricidade, basicamente usando as transformações de energia que a gente analisou. Né? Eu trouxe aqui dois exemplos de duas usinas que funcionam de formas bem parecidas, que é a termoelétrica
e a nuclear, que elas produzem energia basicamente a partir de um vapor d'água se chocando com uma turbina. Na termoelétrica, por exemplo, você tem um recipiente de água, uma caldeira que esquenta essa água que vai se transformar em vapor, que ela vai começar a passar por um duto de vapor, e aí vai ter uma certa energia cinética ali associada, vai se chocar com uma turbina, vai fazer a turbina girar e, mais uma vez, gerar eletricidade. Já na usina nuclear, a gente tem a fissão do átomo de urânio, que gera um calor que esquenta o recipiente com água, que vai transformar a água em vapor, que vai passar por um duto, se jogar com uma turbina e produzir ali a eletricidade que chega na nossa casa. Então é isso. Essa foi a discussão que eu quis propor aqui com vocês. Eu não gosto de pensar na energia com uma grandeza a, que se tem uma definição clara, bonita e objetiva. Perceba que eu não tentei dar uma definição clara e objetiva em nenhum momento. Eu gosto de pensar mais na energia justamente como essa grandeza sutil que é uma ideia a ser construída, né? Ela é mais uma grandeza que possui uma ideia a ser construída e não uma grandeza, uma definição clara. Espero que eu tenha ajudado a construir essa ideia e até a próxima.